Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Como a nossa irmã Tomoe frisou, o estudo do livro Nosso Lar hoje seria proferido pela nossa irmã Paola, mas ela teve um imprevisto médico e vou ter que substituí-la. Os capítulos de hoje são os capítulos 25 e 26. O texto é da Paola, eu só vou lê-lo. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, que a paz e o amor de Jesus estejam entre nós hoje e sempre. Com muita alegria e gratidão pela oportunidade de estudo, hoje dando continuidade à leitura dos capítulos do livro Nosso Lar, nós vamos conversar sobre os capítulos 25 e 26. O capítulo 25 tem início quando, logo após o café da manhã, Dona Laura diz a André que havia pedido a um amigo, Rafael, funcionário da Regeneração, que passasse em sua casa e acompanhasse André Luiz em direção ao ministério e que o apresentasse ao ministro Genésio. André se sentia imensamente feliz, radiante e comovido pela dedicação de Dona Laura e pela oportunidade de iniciar as suas atividades de observação. Ao ficarem a sós, Dona Laura diz a André para que permitisse algumas indicações e orientações para os seus novos caminhos, como se fosse uma colaboração maternal, já que a sua mãezinha não residia em nosso lar. Geralmente, esta é a atitude de mãe. Antes do filho iniciar alguma atividade nova, tentar dar orientações para que o filho tenha o maior desempenho e aproveitamento possível. Continuou explicando que sabia que não obteve de pronto a autorização para o trabalho quando solicitou ao ministro Clarencio. Recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que se ligam mais fortemente à terra. E era justamente nesse sentido que lhe oferecia sugestões humildes. Falava com o direito de quem já apresentava experiência maior e lhe orientou, já que havia obtido a autorização, deveria abandonar os propósitos de mera curiosidade. Que não desejasse personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Apesar de entender seu forte espírito de pesquisador, já que era médico e estudioso, apaixonado por novidades e enigmas, ser-lhe-ia muito fácil deslizar na posição nova recém-obtida. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise de coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes, pois o espírito leal consegue se movimentar em atividades dignificantes, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas sem proveito para ninguém. Com isto, Dona Laura quis ajudá-lo para que não perdesse a oportunidade preciosa que lhe fora concedida. Deveria abandonar aquela postura antiga de mera curiosidade, de superficialidade e de quem apenas quer ter a informação por curiosidade, sem dela tirar proveito e auxílio para o próximo.
Se a gente lembrar, nos capítulos anteriores, o André ele já tinha pedido para trabalhar, mas como ele era orgulhoso, ele queria ser médico do outro lado, mas ele não tinha o gabarito para ser médico ainda do outro lado. E aí, com o tempo, ele foi entendendo, e quando ele foi convidado, né, para trabalhar no outro ministério, ele ficou muito empolgado. Então, daí que a dona Laura vai auxiliá-lo para que ele possa entender que o trabalho que ele ia exercer não ia ser insignificante, né? Era um trabalho menor, mas de muita importância na parte espiritual. Aí diz a Paola: vamos agora dar uma paradinha para falar sobre o perigo da curiosidade nesta fase de início das atividades, seja no mundo carnal ou no mundo espiritual, fazendo um paralelo com a permissão que recebeu para a observação nos ministérios. No Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Kardec, no capítulo 28, no item 9, consta que, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. Com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. E para penetrar no mundo invisível, Deus deu-lhe a mediunidade. No período inicial do exercício mediúnico, o aprendiz deve desenvolver a capacidade de auxiliar os espíritos que sofrem, se educando para agir com equilíbrio e controle. O tempo destinado à educação e ao desenvolvimento da faculdade mediúnica não é o mesmo para todo médium, mas está diretamente subordinado aos esforços de cada um. Continuando. A transformação do bom médium em médium bom é serviço precioso, de vez que não vale atender a simples fenômenos destinados à convicção da curiosidade respeitável, mas nem sempre construtiva, e sim aproveitar os valores da doutrina e incorporá-los à nossa própria existência, a fim de que o próximo seja mais feliz e a vida mais elevada e mais digna ao redor de nós. Continuando com Dona Laura, ela diz que Clarencio lhe ofereceu ingresso nos ministérios para observação, começando pelo Ministério da Regeneração, mas que André não deveria se limitar a observar. Ao invés de albergar a curiosidade, deveria meditar no trabalho e se atirar a ele na primeira oportunidade possível. Não deveria se preocupar em servir nos demais ministérios. Desta forma, aprendendo a construir os círculos de simpatias. O espírito de investigação deveria se manifestar após o espírito do serviço. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Entretanto, somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. O Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, pois ali está localizada a região mais baixa da colônia espiritual. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Não deveria se considerar humilhado por atender às tarefas humildes. André não deveria se deixar levar pela vaidade e orgulho, que lhe eram tão familiares quando encarnado como médico de gabarito.
Com o trabalho, damos um salto em nossa evolução. É a melhor terapia, nos fazendo útil, nos fazendo servir, ao invés de desejar ser servido. Dona Laura o lembrou ainda de que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados nas zonas superiores, em nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, que não desdenhou do serrote pesado de uma carpintaria. Aquelas palavras de Dona Laura, pronunciadas com meiguice maternal, caíam no coração de André como um bálsamo precioso. Poucas vezes sentira na vida tanto interesse fraternal por sua sorte. Dona Laura acrescentou ainda, com a inflexão bem carinhosa: a ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muito raros os que compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos. Neste sentido, lembramo-nos, contudo, o de Paulo de Tarso, que era doutor do Sinédrio, esperança de uma grande raça, pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. André sentiu-se muito emocionado e agradecido. Dona Laura diz que quer impossivelmente sua vinda à sua casa não atendia ao mecanismo da casualidade, já que todos estão entrelaçados em teias de amizades seculares. Com a expressão carinhosa, André experimentou a felicidade que nasce dos afetos puros e teve a impressão de conhecer a sua interlocutora por velhos tempos. Como já foi dito em capítulos anteriores, a nossa família espiritual vai se encontrar um dia. Neste momento, bateram à porta. Era Rafael, que viera buscá-lo. Então, Dona Laura diz: vá, meu amigo, se mantenha pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. Parando novamente para alguns esclarecimentos, vamos conversar um pouco sobre o preparo e a adequação de qualquer médium iniciante, esteja ele encarnado ou desencarnado. São palavras da Paola. No livro Mediunidade, Estudo e Prática da Federação Espírita Brasileira, no capítulo 7, Educação da Faculdade Mediúnica, encontramos que o estudo, o aprimoramento, a conduta moral e a ligação com o Pai Maior se fazem fundamentais para a nossa evolução. Assim, devemos manter sempre o orai e vigiai, estudar e se dedicar ao autoconhecimento para que possamos evoluir no caminho do bem. Retornando ao estudo do nosso lar, vamos iniciar agora o capítulo 26. André segue na companhia de Rafael em rumo ao Ministério da Regeneração, ponderando sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, Dona Laura. Convicto de que iria, não às visitas de observação, mas ao aprendizado de ser útil. André experimenta novo gênero de atividade mental. Se dedicava todo à oração, pedindo a Deus que lhe auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que não faltasse trabalho e força para realizá-lo. Antigamente, avesso às manifestações da prece,
agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Notem que quando estamos convencidos e preparados para a necessidade de mudanças, ela ocorre. Em todos os minutos, André se achava diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Genésio disse-lhe: Clarencio falou-me a seu respeito, com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações que, na maior parte, redundam em estágio de serviço. André responde a este que era o seu maior desejo e que estava mesmo suplicando às forças divinas que o ajudassem seu espírito frágil, permitindo que a sua permanência nesse ministério fosse revertida em estação de aprendizado. Disse com humildade compreender agora que a sua passagem pelo Ministério de Auxílio se verificou possivelmente por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de sua devotada e santa mãe, e que notava que somente vinha recebendo benefícios sem nada produzir de útil. Agora compreendia a importância do ser útil, compreendia mais do que nunca a necessidade de regenerar os seus próprios valores, já que perdera muito tempo na vaidade inútil, fazendo enormes gastos de energia na ridícula adoração de si próprio. O ministro Genésio, satisfeito, notava no fundo do seu coração a sinceridade viva. Quando recorrera ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse mesmo servir. Não entendia o valor do tempo, não enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. Um médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas de seu próprio ego, encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira nesse tempo em nosso lar, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, era sincero. Não se preocupava com o gênero da tarefa, preocupava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Genésio o olhava surpreendido e perguntou se ele era mesmo o ex-médico. E André, acanhado, respondeu que sim. E como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito nas novas esperanças, disse: quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é bem diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio e a humildade sincera. Genésio solicitou, então, a presença de Tobias, explicando ao mesmo que André era um amigo que vinha do Ministério do Auxílio em tarefa de observação e que acreditava de muito proveito para ele o contato com as divinas, o contato com as atividades das câmaras retificadoras, para que pudesse se integrar no conhecimento mais íntimo das tarefas lá executadas.
As câmaras de retificação estavam localizadas na vizinhança do umbral. Os necessitados de lá se reuniam nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. E assim, terminaram os capítulos 25 e 26, que foram motivo de nosso estudo. Paola. De que hoje nos levam à reflexão importante sobre o médium iniciante, o perigo da curiosidade e o preparo adequado para o serviço útil com a finalidade de nosso aprimoramento, e de que devemos trabalhar para o bem dos outros para que possamos encontrar o nosso próprio bem. A Paola se despede, que a luz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações durante toda a semana. E eu desejo a todos uma ótima reunião.